Bom dia, seja bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Essa semana é conhecida como a Semana Santa, semana onde o nosso Senhor Jesus foi morto, foi sepultado, mas também ressurgiu ao terceiro dia. E em homenagem a esta semana, eu gostaria de estar meditando num texto justamente desta Semana Santa, um texto mais específico da noite de quinta-feira, enquanto o Senhor Jesus fazia a sua última refeição ali com os seus. Esse texto se encontra em Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 24. E a palavra de Deus vai nos dizer: suscitaram também entre si, ou seja, entre os discípulos ali, uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Este é um texto bastante interessante, porque esse texto mostra a conversa dos discípulos com o Senhor Jesus, ou pelo menos um pouco das últimas palavras de Jesus com os seus discípulos. Jesus conversou muito com os seus discípulos naquela última noite. Se você abrir o capítulo de número 13, 14 e aí por diante do livro de João, você verá quantas palavras o Senhor Jesus disse. E nós não sabemos em que ponto da festa, da celebração da Páscoa, essa pergunta é levantada. Talvez alguns comentaristas sugerem que ela tenha sido levantada no momento em que os discípulos começam a sentar, a tomar seus assentos ao lado de Jesus, e eles se perguntam então de quem seriam os assentos de honra e assim por diante. Nós não sabemos se realmente foi nesta parte da festa, mas nós sabemos que em determinado momento surge essa pergunta. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E é interessante que Jesus aqui então mostra que na lógica do reino as coisas não são aquilo que parecem ser. E ele vai dizer: olha, entre vocês, entre os gentios, entre os deuses, entre os homens desta terra, aquele que é maior é aquele que dá ordens. Mas vocês estão num reino invertido. E o reino invertido onde vocês estão funciona da seguinte maneira: aquele que é maior não é aquele que dá ordens, não é aquele que é servido, mas é aquele que serve. E ele vai usar como exemplo a sua própria vida. E ele vai dizer: olhem para mim, eu sou de fato Senhor de vocês. Mas mesmo sendo Senhor de vocês, eu sou aquele que serve. E eu não estou exigindo ser servido. E é lógico que, embora Jesus dê o exemplo ali no momento em que ele serve, em que ele parte o pão e dá aos seus discípulos, o maior exemplo de serviço ainda estava por vir. O maior exemplo de serviço do Senhor Jesus não foi simplesmente rasgar o pão e servir aos seus discípulos naquela noite, mas foi rasgar o seu próprio corpo, foi derramar o seu próprio sangue em favor dos seus discípulos. E ele vai dizer que assim como ele faz, os seus discípulos também devem fazer. O texto que nós lemos diz:
O Senhor Jesus diz aos seus discípulos: assim como eu recebi esse reino do meu Pai, eu também entrego esse reino a vocês. Mas esse reino que Jesus recebe do Pai não é para que o reino o sirva, mas para que ele sirva esse reino. E assim também Jesus entrega para os discípulos essa mesma missão. E Jesus vai dizer: vocês têm o reino é de vocês, mas o reino é de vocês não para que vocês usufruam, não para que vocês consumam todo o reino, mas para que vocês sirvam cada um daqueles que fazem parte do reino. Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus esse grande exemplo. Que nós possamos aprender com o Senhor Jesus esta disposição de estar sempre servindo, de entender que o maior não é aquele que é servido. A lógica do nosso reino, a lógica da nossa ética, a lógica da nossa convivência com as outras pessoas não é de exigir cada vez mais que as pessoas nos sirvam, mas de servir cada vez mais. E Jesus prova isso com a sua própria vida. Então, se você tem dons, se você tem talentos, se você tem um corpo, se você tem habilidades, estas habilidades te foram dadas, não para que você seja o maior e para que você possa dominar muitas pessoas, para que você possa fazer com que muitas pessoas se sujeitem a você. Não, se você tem dons, se você tem talentos, se você tem saúde, se você tem um corpo, se você tem vitalidade, isso Deus lhe deu para que você servisse as outras pessoas, para que você entregasse o seu próprio corpo, entregasse a sua própria vida ao Senhor Jesus, para que Ele então sirva outras vidas com o seu corpo. E a esperança e a vontade do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas é que assim como o seu corpo, assim como a sua vida serviu muitas vidas, você também possa servir muitas vidas. E à medida em que você serve, à medida em que você se entrega e se sacrifica pelas outras pessoas, você então é mais parecido com o Senhor Jesus e é maior no reino dos céus. Deus abençoe o seu dia, que você passe não apenas esse dia, mas o restante desta semana meditando naquilo que o Senhor Jesus fez por nós, no seu exemplo de sacrifício, no seu exemplo de serviço, no seu exemplo de entrega, entendendo que Ele é o maior, justamente porque Ele serviu. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço para você e até a próxima.